O estresse é o assassino. 78% das pessoas não gostam dos seus empregos. Isso é muita gente feliz. As pessoas vivem mais. Imagine um mundo onde a maioria acorda inspirada e termina o dia realizada com seu trabalho. Comprometi-me a fazer o possível para construir esse mundo. Simon Sinek, o autor best-seller, ajuda milhões de pessoas a encontrar seu propósito, fortalecer conexões humanas e superar desafios modernos. O otimismo não é cegueira, e sim acreditar que há luz no fim do túnel. Devemos nos perguntar, quanta dor é necessária antes de chegarmos a Brighton? Como é a sensação de começar a seguir sua paixão? Tome cuidado para não confundir minhas ações com quem sou. Descobrir seu propósito é entender sua origem e identificar padrões em que você naturalmente prospera. Uma pessoa pode encontrar maneiras de se realizar de formas completamente diferentes, e ambas são boas. Bem, ambas sou eu. A pergunta não é: o que eu quero fazer da minha vida? É mais, quem sou eu? Quais são as oportunidades disponíveis para alguém como eu? E, aliás, você pode mudar de ideia. Por que somos tão inábeis? Ser humano é difícil. A maioria não sabe ouvir, confrontar ou dar e receber feedback. Ninguém se acha mal, todos pensam estar do lado do bem. Ambos erraram ao rotular o outro como mau ou antipatriótico. Para buscar compreensão e paz, quem se sente vítima deve dar o primeiro passo. Vou explicar por que sou otimista. Todos nós morreremos e depois há algo melhor. Não, não! Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Breakdown. E se quem você é e o que você está destinado a fazer neste mundo sempre esteve com você, como Maya pode descrever? Isso faz parte do seu DNA, faz parte da jornada da sua alma e está lá, esperando para te guiar. E não se trata só de uma música do Kendrick Lamar. Estamos falando sobre as coisas que são você, as coisas pelas quais você é apaixonada, as coisas que te motivam, também as coisas que te irritam, as coisas que te confundem, sobre o mundo em que você vive. E se a resposta para encontrar esperança, otimismo e descobrir quem você é e por que está aqui? E se você já tivesse isso dentro de você? Hoje vamos conversar com uma especialista que ajuda as pessoas a entenderem por que elas estão aqui e o que elas devem fazer com o seu propósito. Essa informação é cada vez mais relevante em um mundo em constante mudança, onde fatores como a inteligência artificial transformam o cenário de trabalho, vida e relacionamentos. Ele vai nos explicar como nos encontrar e também quais são algumas das principais características humanas para sermos melhores como seres humanos. Muitos de nós estamos enfrentando desafios no mundo que nunca havíamos previsto antes. Seja você um trabalhador braçal, um trabalhador de escritório, um artista ou um estudante, a tecnologia muda as exigências sobre nós em relação ao que esperam que façamos, ao que esperam que conquistemos. Parece que o nível de exigência está sempre aumentando. Muitas de nós estamos lutando para descobrir como acompanhar tudo isso. Simon Sinek vai nos contar tudo, não só sobre como acompanhar, mas também como encontrar o nosso propósito e como usar as habilidades que já temos para viver uma vida melhor. Simon Sinek é o autor best-seller global de Comece pelo Porquê, assim como de Líderes se Servem por Último e O Jogo Infinito. Ele também tem um podcast chamado Um Pouco de Otimismo. Ele é palestrante e consultor. Ele trabalha frequentemente com diferentes ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos e agências do governo americano. Ele é a pessoa a quem recorrem quando tentam descobrir o que não está funcionando e como fazer funcionar para o maior número de pessoas possível. Estamos muito animadas por receber Simon pessoalmente, então, sem mais delongas, bem-vindo, Simon Sinek, ao Breakdown. Break it down. Obrigado por me receberem. Eu gostaria de começar falando sobre o jogo que estamos jogando, o jogo infinito, como você descreve. Quando você fala sobre isso, não posso deixar de pensar em uma simulação e outro tipo de jogo. Pode explicar que tipo de jogo estamos e como você apresenta isso para as pessoas? Sim, quero dizer, esse trabalho foi feito por um teólogo e filósofo chamado James Karst em meados dos anos 80. Quando descobri o trabalho dele, parecia que ele tinha escrito esse livrinho de filosofia meio maluco, quero dizer, Isso desafiou tanto a minha visão de como eu estava levando a vida, tentando construir um negócio e tentando construir uma carreira. A mudança foi tão profunda e eu acabei meio que seguindo isso que eventualmente escrevi sobre o que eu tinha descoberto, como tornar o trabalho filosófico dele realmente aplicável. Resumindo, existem dois tipos de jogos: jogos finitos e jogos infinitos. Um jogo finito é definido por jogadores conhecidos, regras fixas e um objetivo acordado. Futebol, beisebol,
como alguns ambientes de trabalho. Ah, com certeza. Tipo, se você está fazendo um teste para um papel, há um vencedor e há perdedores, alguém vai conseguir e outras pessoas não. E isso é essencial. Num jogo finito, sempre há um vencedor e outros que não vencem. E o mais importante, tem um começo, um meio e um fim. Porque uma vez que você faz uma audição, é isso, acabou, tipo, está feito, certo? Então você tem jogos infinitos. Jogos infinitos são definidos por jogadores conhecidos e desconhecidos, o que significa que você não necessariamente sabe quem são todos os outros jogadores. As regras mudam, permitindo que cada um jogue como quiser, e o objetivo é ficar no jogo o maior tempo possível. Relacionamentos. Relacionamentos, saúde, carreira é um jogo infinito. Certo? Ninguém será declarado vencedor da corrida, certo? Você que diz isso. Quero dizer, você pode continuar tentando. Todos precisamos vencer Tom Cruise, certo? E negócios, e tipo, eu acho engraçado quando as empresas falam que são as melhores, que são o número 1. Nós vencemos nossa concorrência com base em objetivos, métricas e prazos acordados. O que aprendi é que ao jogar com mentalidade finita em jogos infinitos, tentando vencer onde não há linha de chegada, resultados muito previsíveis, queda da confiança e cooperação, Caos. queda da inovação. E isso não quer dizer que não existam jogos finitos dentro do jogo infinito. Como dissemos, sua carreira é um jogo infinito. Você quer permanecer no jogo o máximo de tempo possível. Mas haverá vitórias e derrotas ao longo do caminho, haverá audições, etc. Também estou pensando em como isso é algo sobre o qual já falei muito. Ser mãe nesta geração, ou nessas gerações em que estamos, se tornou uma espécie de jogo finito, mas na verdade tem um significado infinito. Com certeza. Existe essa ideia, e eu já falei muito sobre isso. Para as mulheres, ao ingressarmos no mercado de trabalho, muitas de nós, historicamente, nos adaptamos a um ambiente dominado por homens. Sim. Mas o que aconteceu com aquelas de nós que depois tiveram filhos? Nós pegamos as regras do ambiente de trabalho e achamos que poderíamos aplicá-las à maternidade, de quem é o filho que lê mais rápido. E aí aparecem essas competições ridículas como meu leite desce mais rápido que o seu, algo absurdo, né? Eu nunca participei dessa competição. Mas esse era um dos meus desafios, até mesmo só de ir ao parque e interagir com outros pais. Parecia haver essa ideia. Outros acham que você pode ganhar ou perder ao criar filhos, né? Ou seu filho é vencedor ou perdedor, Certo. certo? E você vê as consequências desse pensamento limitado sendo aplicado à paternidade, certo? Vou te dar um exemplo clássico. Um garoto muito inteligente se formando no ensino médio ou na faculdade. E eu sugiro, por que você não fez um ano sabático? Por que você não tira um ano de folga também? Arrume um emprego, faça um estágio, viaje pelo mundo, seja lá o que for a sua praia, mas tire um ano de folga antes de começar sua carreira, certo? E todos dizem a mesma coisa, não posso, vou ficar para trás. Meus amigos vão estar na frente. É. Eu fico tipo, à frente do quê? Você não está competindo com seus amigos, certo? É esse tipo horrível e insidioso de coisa. O que Ted Roosevelt disse? A comparação é a ladra da alegria. Sabe? E a ironia é que, se você tirasse esse ano de folga, voltaria muito mais inteligente, muito mais consciente, muito mais sábio. Embora você possa, entre aspas, ficar para trás, no curto prazo, no longo prazo, vai se sair muito melhor por causa disso. Você chega mais rápido em qualquer situação por ter mais experiência. Seu trabalho está feito aqui, vamos contar isso para nossos adolescentes e você pode ir para casa. Minha irmã teve alguém anos atrás que era subordinado direto dela, e o garoto veio até ela e disse: "Posso receber uma promoção?" E minha irmã disse: "Não, você não." E ele ficou: "Não. Você não precisa me dar dinheiro, não precisa me dar nenhuma responsabilidade extra. Eu só preciso do título para colocar no LinkedIn, só preciso do título. Tudo bem? Posso só ter o título?" Sabe? É tão ao contrário. Não queria o dinheiro, não era sobre a oportunidade, era sobre a projeção e a comparação. Para as pessoas que talvez não saibam quem você é ou o que você faz, você pode explicar o que faz e mais ou menos onde você se encaixa. Sabe, a nossa compreensão cultural de sucesso busca pela felicidade. Quem é você? Eu simplesmente bati em uma porta aleatória que vi um estúdio de podcast montado e pensei, bom, isso vai ser divertido. Então, fundamentalmente, sou um otimista com uma visão simples. Imagina um mundo onde a maioria acorda inspirada, sente-se segura em qualquer lugar e termina o dia realizada pelo trabalho. Me comprometi a fazer tudo possível para construir esse mundo e tomei várias ações para avançar nessa visão.
Eu escrevi vários livros sobre o tema de encontrar sua paixão e ajudar outras pessoas a encontrarem as delas. E todos os livros são meio autobiográficos, acho, mas falam sobre encontrar paixão, construir equipe e saber como navegar neste mundo engraçado. Tenho meu próprio podcast chamado Um Pouco de Otimismo. O que mais eu faço? Dou várias palestras e faço um pouco de tudo. Por que você é uma otimista? Ah, porque eu acredito que o mundo tende para o bem? Que evidências você tem? Ahn, você já viu Shakespeare apaixonado? Quero dizer, isso é uma viagem ao passado. Sim, ótimo filme. Ele assistiu? O personagem de Geoffrey Rush sempre diz: "Não se preocupe, tudo vai dar certo." Perguntam como ele sabe e ele responde: "Não sei, simplesmente acontece." E eu quero dizer, acho que é isso que é otimismo. Otimismo não é positividade cega, não é olhar para o mundo e dizer: "Olha como tudo é maravilhoso." Não são óculos cor-de-rosa ou ser poliana, sabe? Não é nada disso. É a crença inabalável de que, mesmo em um túnel escuro, sem saber quanto tempo vai durar, existe luz no fim. E eu realmente acredito nisso. Você sempre foi assim? Acho que sim. Quando eu era mais jovem, acho que chamavam isso de despreocupado. É. Sabe, é coisa do Viktor Frankl, sabe? Viktor Frankl em Auschwitz, sabe? Fez essa observação mágica de que todo mundo estava sofrendo as mesmas circunstâncias, mas algumas pessoas tinham vontade de viver e outras não. Não me comparo ao Viktor Frankl, mas realmente acredito que a mentalidade é fundamental nisso. A gente conversa com muitos tipos diferentes de pessoas nesse podcast, desde neurocientistas até líderes espirituais e até mesmo médicos. E a gente pensa sobre mentalidade de vários ângulos diferentes. Alguns pensam nisso, sabe? Como meus pensamentos afetam minha bioquímica. Alguns veem isso como energia, mudança de consciência e transformação do pensamento. Fale um pouco sobre otimismo, no que diz respeito a como as pessoas navegam pela vida. Porque quando você pensa que há luz no fim do túnel, muito mais oportunidades se abrem para você. Então eu acho que, bem, há dados sobre isso. Pessoas felizes vivem mais, então se você quiser seguir esse caminho da saúde, sabe? E não é... Pode ou não estar relacionado à felicidade em si, mas é sobre o estresse. O estresse é o vilão, causando inflamação e outros problemas no corpo. E você sabe, ter amigos e dormir o suficiente, essas coisas são mais importantes do que quase qualquer outra coisa. Sabe, eu sei que existe esse movimento todo de longevidade, onde todo mundo está obcecado com, você sabe, qualquer suplemento e todas essas coisas. E quero dizer, não é isso. Na verdade, eu fiz uma coisa recentemente onde eles tiraram sangue de mim e mediram a inflamação das minhas células, porque a inflamação causa todos os males nas pessoas. Disseram que, se minha idade glicânica for 8 anos menor que a cronológica, estou indo bem. A minha era 22 anos mais jovem. Uau! Mas isso é importante porque eu me exercito mais ou menos, sabe? Eu como de forma mais ou menos saudável, sabe? Tipo, não sou obcecado por nenhuma dessas coisas, mas tenho amigos incríveis e foco muito nas minhas amizades. E eu realmente durmo o suficiente, tipo, eu vou pra cama e geralmente sou uma pessoa feliz. E eles estavam me dizendo que, por exemplo, atletas de elite não vivem muito tempo. Eles não vivem mais. E eles dizem que as pessoas obcecadas por longevidade, na verdade, se saem muito mal nessa questão da inflamação, porque elas fazem algo chamado acúmulo de estresse. Então, sim, é saudável fazer um treino pesado, sim, é saudável fazer sua sauna e seu banho gelado. E existe o estresse fisiológico? O estresse fisiológico é importante. O jejum intermitente é saudável, mas não deve ser feito todos os dias, pois acumula estresse. Você reúne todos os seus dispositivos vestíveis e percebe, não dormi o suficiente e nem alcancei a meta de passos. Tipo, sabe, todo esse estresse é muito pior pra você. É como o cortisol, o estresse de comer a sobremesa é pior pra você do que a própria sobremesa. Recentemente tirei meus dispositivos vestíveis. Há meses pensei que não queria esses dados. É melhor assim. Acredito em dados e em conhecer os parâmetros, mas monitorar diariamente não era para mim. Como você disse, dados são só isso. É algo interessante e é um componente. Com tantos dispositivos vestíveis, acho que as pessoas estão dando importância demais para todas essas nuances. Quero falar sobre algumas estatísticas muito impactantes relacionadas ao otimismo e como as pessoas adquirem esse otimismo. Mas vamos contextualizar um pouco sobre como você enxerga o mundo em que vivemos atualmente. Porque existe uma divisão, certo? Há pessoas que veem a natureza mutável da tecnologia, a natureza mutável da política, a natureza mutável do cenário da mídia, e elas pensam,
Esse é o pior momento de todos os tempos. Estamos mais divididos do que nunca. Outros são mais otimistas. Acho que, no fundo, as pessoas têm dificuldade com mudanças. E como você enxerga o mundo em que estamos vivendo agora? Acho que novas tecnologias sempre causam confusão nas pessoas. Sabe, quando toda a internet surgiu, todos nós somos velhos o suficiente para lembrar disso. Isso também criou uma espécie de frenesi. Meu pai disse: acho que isso não vai durar muito. Certo? As pessoas comentavam sobre isso, especialmente os grandes defensores. Diziam que as lojas físicas acabariam, mas isso não ocorreu. Até a lâmpada elétrica de Edison. Uma vez ganhei uma cópia de uma placa original dizendo: esta casa está equipada com a lâmpada elétrica de Edison. Não se preocupe, isso não afeta a sua saúde nem causa tristeza ao dormir. Você colocava acima do interruptor. Muitas dessas tecnologias levaram décadas para serem adotadas, como a lâmpada. Demorou até as pessoas decidirem colocá-la em casa e discutirem seriamente sobre isso. Não estou comparando a IA a uma lâmpada. Não, mas eu também ia dizer que muita coisa mudou quando implementamos coisas como a iluminação, certo? Isso mudou nosso sono, mudou nossa produtividade, mudou o tempo que passamos juntos. E não estamos erradas ao dizer que a internet, por mais útil e maravilhosa que seja, Tem um lado negativo. ela tem um lado negativo. E acho que a IA é igual, faz coisas incríveis, mas também muda totalmente nossa forma de funcionar. E eu acho que o que você está falando está exatamente certo, que é tudo sempre tem os dois lados. E para as pessoas que acham que isso é o fim de tudo, estão completamente erradas, e para as pessoas que acham que é a pior coisa que já aconteceu, também estão completamente erradas. A questão é, onde está o equilíbrio? E como você mantém esse equilíbrio? Acredito que tudo deve ser regulamentado, principalmente novas tecnologias. Quando os carros surgiram, provavelmente quase não havia leis. Até que aconteceram acidentes suficientes para que alguém provavelmente dissesse: eu inventei o semáforo. Acho que deveríamos ter limites de velocidade. As coisas passaram a existir por um motivo, para tornar essas coisas o mais seguras possível, sabe? E para pessoas que dizem, você não pode me dizer o que fazer, é tipo, bem, a gente manda você usar cinto de segurança, e isso é para a sua saúde e para a nossa também. Então o governo pode fazer essas coisas para o seu bem e para o nosso também. Como os limites de velocidade. O problema é que os congressistas não querem parecer idiotas na câmera. Por isso fazem perguntas bobas e não buscam o que importa. E você sabe, ainda estamos governando a internet com base em leis aprovadas em 1996, o que é simplesmente uma vergonha, certo? E nós sabemos que a insidiosidade do modelo de publicidade e o vício em dinheiro e supremacia dos acionistas fizeram as empresas tomarem decisões com as quais todos podemos concordar. São decisões erradas, boas para eles, ruins para nós. Veja, o ético, esqueça a lei, pois ela sempre fica atrás da ética. Altamente antiético, e eu acredito que essas coisas deveriam ser não só legais, mas éticas. Então, eu acho que, infelizmente, nós meio que estragamos tudo com essa coisa da internet e das redes sociais. Fico chateado que não tenhamos aprendido com a IA. Sou totalmente a favor e todos respondem igual. O gênio já saiu um pouco da garrafa. Todos dizem a mesma coisa. Bem, se a gente não fizer, sabe, a China vai fazer, e aí fica assim... Esse é um jogo infinito. Achamos que podemos vencer a China em algo, entende? Bem, foi isso que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria não era sobre ganhar ou perder, era sobre manter o equilíbrio. A destruição mútua assegurada era o principal. Sim, era sobre manter a ameaça. Mas seja a ameaça de morte, a ameaça de recompensa. O ponto é que manter as coisas em equilíbrio era o que mantinha a paz. Nunca houve guerra nuclear porque ambos os lados sabiam que não poderia haver um vencedor e não poderia haver um perdedor. E é isso que fazia funcionar. Não é um sentimento sombrio, aliás. Não é um pensamento sombrio. Me sinto sombria. Você também ficará assim ao fim desta hora? Não, na verdade, isso é uma boa batalha entre o pessimista e o otimista que vai aparecer. Parece um pouco julgadora. Eu estou de boa com o julgamento, aliás. Também estou pensando, sabe, nessa afirmação que você acabou de fazer. Existem coisas que muitos de nós costumávamos ter como certas que já não consideramos mais assim. Isso mesmo. E é aí que eu acho que entra uma certa dose de, como eu chamo, pessimismo, medo. Antes acreditávamos que ninguém podia ser removido de casa sem recurso. Nós costumávamos acreditar que as pessoas não poderiam ser enviadas para países onde nunca viveram. Eu também acreditava nisso. Fui criada por ativistas dos direitos civis que diziam: você tem uma voz. Enfrente o governo, coloque seu corpo em protesto pacífico pelos direitos daqueles que não têm voz. Isso já não é algo que eu me sinto confortável em recomendar para os jovens, certo? Já está pessimista?
Não. Tá bom. Porque, de novo, otimismo é isso. Eu acredito que vamos tender para o lado positivo. Tá bom. E mesmo que os caminhos para o lado positivo sejam cheios de obstáculos, ainda assim tendem para o lado positivo. Tá bom. A única pergunta é: você sabe quanta dor é necessária antes de alcançarmos o lado positivo? Sabe, as guerras acabam, toda guerra chega ao fim. Só a paz pode durar para sempre. A guerra não pode durar para sempre. E então, por mais que eu não goste de conflito e eu não gosto de discórdia, eu procuraria entender o outro lado também. Você se lembra do filme Bastardos Inglórios? Claro, já assisti muitas vezes. Ótimo filme. E Christoph Waltz é assustador como nazista, né? Ele fez isso durante a promoção do filme. Ele foi ao Letterman e o Letterman faz uma pergunta. Ele diz: "O que você fez? O que você teve que fazer como ator para interpretar o mal tão bem?" E você vê a cara do Christoph Waltz. Ele não entende a pergunta. Ele diz: "O quê?" Letterman pergunta novamente: "O que você buscou para interpretar o mal encarnado?" E o Christoph Waltz diz: "O quê? Ele não era mal." E isso é o que o tornava tão assustador, que é, ele entendia que todo mundo acha que está do lado do bem, ninguém acha que é mal. O mal é algo que projetamos nos outros. E eu acho que a maneira como eu busco entender o mundo, passar pelo mundo e encontrar equilíbrio e paz. E eu não acredito que possamos viver em um mundo sem conflito. Eu realmente acredito que podemos viver em um mundo onde conseguimos resolver conflitos de forma pacífica. Essas coisas são bem diferentes. E tudo sempre começa com empatia e o desejo de entender o ponto de vista do outro. E eu acho que o erro que ambos os lados do espectro político cometeram foi rotular o outro lado como maligno, antipatriótico. Ambos os lados acham que estão certos e agindo pelo bem do país. É nisso que acreditam, certo? É fácil só dizer, mas eles estão errados. Bem, nós tentamos isso por muitos anos, e eu acho que muitas pessoas estão percebendo. Ah, adivinha só. As pessoas que você queria considerar imorais, antipatrióticas e repugnantes estão morando bem ao seu lado. Então, eu acho que a paz começa com compreensão. E se você conhece o trabalho de Dia Khan, que é incrível, uma pessoa incrível. Dia é uma cineasta britânica de documentários. Ela é uma cineasta vencedora do BAFTA. E ela é uma mulher muçulmana que fez alguns comentários na BBC sobre multiculturalismo e sociedades multiculturais. E os comentários dela viralizaram na comunidade supremacista branca e ela começou a ser atacada de forma muito agressiva pelos supremacistas brancos. Comunidade. Chegou ao ponto de a polícia dizer para ela ficar longe das janelas de tão grave que a situação ficou. Ela seguiu o conselho deles, mudando-se para os Estados Unidos e conhecendo supremacistas brancos. Agora ela estava em Charlottesville, não marchava com eles, mas andava junto, dando-lhes um espaço seguro para serem ouvidos. Foi isso que fez, e você pode... Ela se comunica de forma não violenta. Ela gravou um documentário chamado Direita Branca, Encontrando o Inimigo, como você pode ver. O que começa a acontecer com o passar do tempo é que eles começam a confiar nela e a vê-la como uma amiga, porque ela não chega apenas gritando e berrando com eles. Ela não concorda com eles, mas ela não grita nem berra com eles. E com o passar do tempo, eles começam a confiar nela. E eles não conseguem mais conciliar seus pontos de vista racistas com o fato de considerarem essa mulher muçulmana sua amiga. Um a um, eles deixam o movimento até o líder de um dos mais antigos grupos supremacistas brancos do país. Conversei com a Dia após 6 de janeiro e depois do caso George Floyd. Ela trabalhou com supremacistas brancos, jihadistas e outros. E ela diz que todos eles são motivados pelo amor. Cada um deles, seja amor a Deus, amor ao país, amor à raça, seja o que for, todos são motivados pelo amor. Então esse é o primeiro ponto. É preciso entender isso para começar a criar reconciliação. Ela disse: "Você talvez não goste do meu conselho, mas é o que vivi. A vítima deve ir primeiro. É fácil dizer, não devo ouvi-los. Eles que deveriam me ouvir, pois fui eu quem sofreu, mas eles não vão agir assim. Supremacistas brancos nunca darão espaço para a DSA ser ouvida, isso jamais ocorrerá." Então, ela disse, se você quer caminhar em direção à compreensão e à paz, se você sente que é a vítima, então você vai ter que ir primeiro para ajudar a outra pessoa a se sentir ouvida. Quando fizerem isso, vão se abrir para você. Sim, essa ideia é central em muitos programas de 12 passos. Quem já se recuperou costuma ajudar quem ainda sofre. Essa é a base de programas como o Al-Anon, certo? Conserte a si mesma, trabalhe em si mesma para deixar uma abertura, e as pessoas dizem, bem, por que eu tenho que fazer o trabalho se a outra pessoa é quem está certa? E essa é a mesma base. Bem, e é sobre...
Isso é o que é generosidade. Não é disposição moral, só um dar de ombros. Eu diria, entendo você, mas é isso. Bem, mas a maioria das pessoas não quer abrir mão disso. Elas querem bater o pé e competir para ver quem é mais vítima, não é? Aqui estamos agora, uma competição de vítimas, não é? É uma boa, mas muito limitada. E, sabe, e o que eu tentei fazer, porque eu fico longe da política, porque eu acredito que os dois lados estão certos, sabe? Ahn, ahn, isso não quer dizer que defendam seus pontos de vista corretamente. Tenho concordâncias e discordâncias com ambos, e posso discutir bem com os dois lados. Eu acho que o mais importante são as habilidades. Então eu trabalhei para tentar articular um mundo que pudesse ser, eu sou um idealista, e tentei usar meu trabalho para mostrar às pessoas como chegar a esses pontos de entendimento e reconciliação. E você sabe, nas empresas a gente chama isso de trabalho em equipe, sabe? Quero dizer, todo o meu trabalho é sobre trabalho, mas não exatamente bem. Eu fiz o teste. Tem um teste no seu site que pode te ajudar a descobrir em que ponto você está. E sim, muitas das perguntas eram sobre qual é o seu principal desejo no ambiente de trabalho, qual é o principal ponto de conflito no trabalho. E também tem perguntas sobre basicamente se você está feliz onde está. Acho que seria ótimo ouvir você falar sobre isso, pois muitas pessoas sentem o mesmo. O que está impedindo elas, né, de viverem sua melhor vida e seguirem sua paixão, né, é que elas estão presas. E existem fatores socioeconômicos aqui que provavelmente vão além do escopo, mas eu acho que isso faz parte da conversa. Como seria isso, sabe, pegar pessoas que querem dar o seu melhor, mas se sentem presas? A maioria das pessoas, ou seja, as estatísticas, variam subindo e descendo por poucos pontos. Mas 78% das pessoas não gostam dos seus empregos, sabe? E é um número muito pequeno que diria, eu amo meu trabalho. Essa é uma porcentagem alta? Não, é enorme. Eles estão desmotivados e não gostam disso. E sim, não, é um número muito alto e... Me desculpe, isso é muita gente. E pense na qualidade do... Não lembro exatamente como foi formulado, teremos que perguntar ao Gallup, mas não se sentem realizados ou inspirados no trabalho. Eles podem gostar dos colegas e dizer, meu trabalho é ok, mas... Não é como se eu dissesse que amo trabalhar e faço coisas incríveis. Como está seu relacionamento? Está ok, sabe? Como está a sua vida? Está ok, sabe? É uma disposição, né? E não é sobre perspectiva, é sobre a maioria. As culturas corporativas são meio sem graça, sabe? E de novo, eu posso gostar dos meus colegas? Esses relacionamentos são meio sem graça. Acho que eu sou assim. Posso gostar dos meus colegas, posso gostar do trabalho, mas será que sinto que tenho uma vocação? Será que sinto que estou trabalhando em algo maior do que eu mesmo? Não. A maioria não sente que trabalha em algo maior que si mesma. E o triste é que existe um desejo humano profundo e inato de sentir que estamos trabalhando em algo, de pertencer a alguma coisa. É algo relativamente novo na história humana alguém se importar com isso. Meu avô queria ser operário de fábrica? Claro que não. Ninguém queria. Ninguém perguntou pra ele qual era o propósito dele ou qual era, sabe, a maior empolgação dele na vida. Durante a maior parte da história humana, as pessoas faziam o necessário para sobreviver. Então vamos não confundir a necessidade de sustentar a família e fazer o que precisa ser feito com o sentimento de fazer parte de algo maior do que si mesmo, porque as pessoas também iam à igreja e eram mais religiosas. Quero dizer, ele era um homem profundamente religioso. Ele é muito religioso, então acredito que sentia fazer parte de algo maior. Ele simplesmente não conseguia acreditar que tinha sobrevivido à Segunda Guerra Mundial e estava, tipo, neste país. E isso não veio do trabalho. Esse é o ponto, certo? Mas nós vimos, sabe, nos últimos, 40, 50 anos, a frequência à igreja diminuiu. As ligas de boliche não existem mais. Então ele vence Scott Galloway nas ligas de boliche? É por causa do livro Boliche. Não, eu sei, mas tipo, Scott Galloway tem essa coisa, tipo, os homens costumavam jogar boliche juntos, tipo, sim, eles jogavam. As ligas de boliche acabaram, sabe? Certo. Bem, o tempo de lazer meio que acabou. Todas essas coisas que talvez proporcionassem sentimentos de pertencimento, comunidade e união, basicamente desapareceram. E agora, sabe, de novo, é aquele encolher de ombros. Não importa se é bom ou ruim, é algo que simplesmente é. Agora, as pessoas exigem que o trabalho ofereça comunidade, propósito e causa. E agora, estamos chegando ao ponto em que o meu trabalho também precisa estar alinhado com a minha política. Então, estamos simplesmente exigindo demais do trabalho, mas ao mesmo tempo, o trabalho precisa fazer algumas dessas coisas. Se não encontrarmos pertencimento e comunidade em outro lugar, por que não no trabalho? Sabe, o trabalho são as novas tribos. Sabe, antes eu só ia trabalhar para ganhar a vida e sobreviver. Ao mesmo tempo, também havia uma mentalidade diferente sobre o trabalho. Antigamente, empresas e funcionários eram leais mutuamente. Você passava a vida numa empresa e recebia um relógio de ouro ao se aposentar.
E quando eu falo no palco agora e pergunto pra plateia, sabe, especialmente se tem muitos jovens, e eu digo, quando falo sobre o relógio de ouro, quantos de vocês não fazem ideia do que estou falando? E se você tem menos de certa idade, literalmente quando eu digo relógio de ouro, eles não têm a menor ideia. Minha sogra foi microbiologista em tecnologia médica por 40 anos. Deram a ela um reloginho, É? tipo um relógio. É, mas foi. Mas foi. Ela ficou tipo, meu Deus, obrigado, sabe? Porque é o simbolismo. E não existia esse negócio de demissões em massa nos Estados Unidos antes dos anos 80. Isso não existia. Era só por motivos existenciais. Só tipo, estamos indo à falência, temos que demitir um monte de vocês. Mas a ideia toda é tipo, não atingimos nossos números, estamos lucrando, mas não tanto quanto dissemos, então você tem que ir pra casa e contar pra sua família que está sem sustento. Isso é uma experiência relativamente nova. É assustador. É, mas isso é normal na América hoje em dia, isso é normal na vida corporativa. Mas esse é um conceito relativamente novo, a popularização das demissões em massa. Você ainda está otimista? Vou te dizer por que estou otimista? Todos vamos morrer e depois há algo melhor. Não, eu tenho uma carreira. É constrangedor ter uma carreira, não deveria. Falo sobre confiança, otimismo, união e trabalho em equipe. E não deveria haver demanda pelo meu trabalho, certo? E se eu tivesse começado minha carreira nos anos 80, eu não teria uma carreira, eles teriam rido de mim. O fato de meus livros venderem e as pessoas se interessarem pelas minhas teorias mostra que há esperança de que elas buscam algo diferente do atual. E há todo um grupo de líderes corporativos e empreendedores que querem construir suas empresas de forma diferente, com uma nova imagem e rejeitam aquele velho estilo de Jack Welch, Milton Friedman. Tratar as pessoas como itens de linha em uma planilha. Tipo, isso. Existe um movimento contra isso. E você vê isso até mesmo como a Business Roundtable, onde esses CEOs muito poderosos agora falam sobre a importância de ter propósito. Toda empresa tem uma declaração de propósito no site, mas se realmente seguem ou acreditam nisso, já é outra história. Mas o fato de que a pressão social e a pressão pública exigem que elas tenham uma é algo positivo. E isso mostra que nosso movimento está indo na direção certa, devagar, às vezes um passo para trás, mas indo na direção certa, estamos tendendo para o bem. Então, é claro, eu tenho esperança, porque ainda estamos aqui, ainda estou falando sobre essas coisas, ainda há demanda. Estou muito inspirado e concordo com muito do que você está dizendo. E também, se voltarmos à ideia da natureza mutável do mundo e do que estamos enfrentando como sociedade global, como Mustafa Suleiman diz, há um caminho estreito a percorrer com a onda que está chegando da inteligência artificial. Ou seja, podemos estar imaginando um mundo onde ninguém tem emprego ou muito poucas pessoas têm empregos. Essa é uma visão. Eu sei o que acontece quando muitos homens ficam sem emprego e há agitação civil. Eles começam guerras. Isso é verdade. Foi sobre isso que Soliman falou. Scott Galloway também comenta sobre isso. A solidão é o mais perigoso. Quero ver você e Scott juntos para ver o que acontece. Ele é muito pessimista e eu sou muito otimista e discordo de algumas coisas que ele diz. Mas ele está certo sobre muitas coisas, especialmente o trabalho novo dele, o trabalho dele sobre jovens. Está certíssimo. Antes de pintarmos um mundo para nós, já que você faz isso muito bem, certo? Vai nos dar a visão esperançosa que precisamos. E se não tivermos uma visão, então acho que todos nós ficamos perdidos e sem rumo. Correto. Quero comentar sobre isso rapidamente. O que me tocou foi quando você disse que seu trabalho é sobre corporações, mas na verdade não é. Sim? O que realmente se trata são habilidades humanas fundamentais que são aplicadas a toda a situação em que você se encontra como ser humano. Me diga por que a IA está tirando isso de mim. Certo, vamos dar um passo atrás, ok? Então, eu dei uma palestra para uma empresa de tecnologia e alguém me perguntou sobre a questão da IA e eu dei uma resposta bem cínica. Eu disse, lembra nos anos 70 e 80, quando a robótica surgiu nas fábricas, os trabalhadores disseram, vão tirar nossos empregos? E as classes dominantes, os CEOs e o pessoal de Wall Street disseram, cara, é o futuro. Requalifique-se, certo? Eu disse, bem, o pêndulo realmente balança. Eu digo, você acha que seu encanador ou o carregador de bagagem do aeroporto se importam com IA? Não. Não, né? Eles não ligam, não pensam nisso e não sentem medo. Quem teme são os trabalhadores do conhecimento. Sabe, é tipo, bem, esse é o futuro, cara. Requalifique-se, entendeu? Então existe uma ironia nisso, que é só um pêndulo.
Quem fala sobre o fim dos empregos refere-se aos empregos do conhecimento, pois ainda haverá muita gente cuidando dos data centers. Serão seres humanos construindo os reatores nucleares para alimentar os data centers? Vai ser muita gente. E assim como quando vimos o surgimento de... A Receita Federal, há muitos anos, decidiu digitalizar os impostos. Então, ao invés de ter vários contadores analisando suas declarações de imposto, eles digitalizariam e usariam algoritmos para fazer isso. E houve uma grande previsão de quanto dinheiro eles economizariam ao se livrar de todos os contadores. Você sabe quanto dinheiro eles realmente economizaram? A resposta é zero, porque sim, eles se livraram de todos os contadores e tiveram que expandir seus departamentos de TI. Então, os empregos vão mudar. E, são os próprios tecnólogos que adoram dizer: você sabe, 80% dos empregos de hoje não existiam há 20 anos. Bem, como sabemos que eles vão existir daqui a 20 anos? A gente não sabe. Então, é o fim de todos os empregos? Claro que não, isso é bobagem, né? A perda de muitos empregos que conhecemos hoje, com certeza. Vai ter adaptação? Sim. Agora, trabalhadores de colarinho branco e profissionais do conhecimento enfrentam o que os operários já enfrentam há anos. Esse é o futuro, entendeu? Então há uma necessidade desesperada. Os salários pagos em empregos de colarinho azul, como na construção civil e coisas desse tipo, chegam a centenas de milhares de dólares. Os salários são altos. Acho que você vai encontrar novas oportunidades para trabalhos manuais e criativos, o que pode ser bom, né? Você está pronta para construir coisas? Eu coloquei uma placa? Então isso é uma coisa. O trabalho só vai mudar de lugar. A outra coisa é a própria jornada que você quer seguir. Então, vamos pegar o meu caso, por exemplo. Vou usar a mim mesmo como exemplo, porque é o que eu conheço bem. Que é... Nós somos tão orientados por resultados, tão obcecados por métricas, estamos tão obcecados com o produto final que esquecemos a alegria e o valor do processo. Certo? Eu sou mais inteligente, sou mais sábio, sou melhor em reconhecer padrões, sou melhor em formar um argumento, sou melhor em organizar meus pensamentos. Não porque existam livros com minhas ideias neles, mas porque eu os escrevi, porque passei pela tortura excruciante de ter que organizar meus pensamentos. Você pode comparar meu primeiro livro Comece pelo Porquê com o último Jogo Infinito. Eles têm estilos bem diferentes, e Jogo Infinito é muito melhor escrito. Porque eu fiquei melhor em escrever, certo? Então, tudo bem a IA produzir livros, e você pode dizer: eu escrevi um livro porque a IA escreveu para mim. A gente é obcecado pelo produto final, mas você continua sendo um idiota, certo? A diferença entre seu primeiro, segundo e terceiro livro, porque não é que você ficou mais inteligente. E eu, por exemplo, escolhi um estilo de vida em que prefiro ir para a academia. E eu prefiro aprender a, fazer um amigo ou cultivar uma amizade. Em vez de simplesmente sentar no sofá e injetar algo em mim que me dê músculos, certo? Não que isso exista, mas, se isso aparecesse, é só uma mentalidade diferente. Eu acredito no processo. Vou te dar outro exemplo. Vamos falar de relacionamentos. Imagine que você tenha uma grande briga com seu parceiro. Você foi um idiota na briga e agora quer consertar as coisas. Você vai até o ChatGPT Ele conseguiu. e você diz... Ele conseguiu. Espere por isso. Espere por isso. Continue. E você diz, me diga o que eu preciso dizer para consertar isso. E você não decora, mas chega perto, senta e diz, querida, preciso te contar uma coisa. E meio que repete o que ouviu. E alguém diz, meu Deus, obrigado, obrigado. Era isso que eu precisava ouvir. E então perguntam, foi você que escreveu isso? Ou foi o ChatGPT que inventou? E você responde, ChatGPT? E aí fica bravo de novo? Você fica sabe, que diabos, né? Pedir conselhos ao ChatGPT é tão comum quanto pedir aos amigos ou ao terapeuta. No entanto, no final, é você quem precisa agir, errar e aprender com isso para fazer a pessoa sentir que você realmente se importa Bem, e para realmente se importar... e para realmente se importar. Acho que esse é o problema do ChatGPT. Ele tenta resolver um problema focando em métrica e resultado. Não estou tentando construir um relacionamento forte, só quero evitar que ela fique brava comigo, em vez de realmente investir no que faz um relacionamento dar certo. Então eu não faço isso de novo. Finito versus infinito. Finito é resolver o problema, fazer a raiva desaparecer. Infinito é fazer o trabalho difícil de aprender como construir um relacionamento forte. O ChatGPT resolverá vários problemas finitos, mas você precisa fazer sua parte. Para contextualizar a que ela se refere. O que ela está se referindo é que eu estava distraído usando o ChatGPT, ela ficou brava comigo e eu estava tentando explicar que essa ferramenta tem algum valor.
Pedi ao ChatGPT para escrever um pedido de desculpas por tê-lo usado, ficou ótimo, e enviei para ela. Além disso, a ironia não passou despercebida por ninguém. Sim, eu estava fazendo uma piada e ela disse que não estava. Eu disse, você sempre faz piadas quando tento ser séria. Ela ficou muito emocionada com meu pedido de desculpas e senti que precisava dizer isso a ela. Claro, porque você se sentiu impostor. Sim, claro. Exatamente. Porque quando alguém diz, meu Deus, obrigado, querido, e você fica tipo, Pensei, ela não entendeu a piada que achei tão engraçada. Preciso incluir. O que também não é uma sensação boa. eu gosto da piada. Sim, é uma piada engraçada. Você quer namorar com ele? Eu só gosto de ironia. Aí está. Eu só aprecio toda a ironia dramática ou cômica. Eu gosto de ironia. Foi muito irônico. Nada do que ela cantou era irônico. É verdade, isso mesmo. É como chover no seu casamento. Isso não é ironia. Não, eu sei, não é ironia. É sorte de onde eu venho. Bem, só estão dizendo, não sei. Bem, se você vem de um lugar chuvoso, Não é irônico conhecer o homem dos sonhos e depois a esposa linda dele. Isso só é ruim mesmo. não é irônico. Eu não sei. Mas eu acho irônico que ela esteja cantando sobre coisas que não são irônicas. Isso sim é irônico. Fale mais pra gente sobre alguns dos déficits emocionais. Sabe, a gente fala sobre nossos relacionamentos sintéticos. Eu acho que essa é uma perspectiva assustadora, Sim, ao mesmo tempo reconhecendo que existe uma quantidade enorme de solidão. sim. Minha preocupação são empresas cujos modelos de negócio buscam manter você engajado a todo custo. Sem nenhum tipo de limite, que também são bajuladores, começam a corroer o próprio tecido de como sabemos nos conectar uns com os outros. Sim e não, certo? Você está totalmente certo. O problema da afirmação é justamente a falta de limites, certo? Tipo, a gente aceita que as empresas lucrem, tudo bem, mas precisam existir alguns limites porque elas não são confiáveis, porque as tentações e, mais importante ainda, as estruturas de incentivo estão todas distorcidas, certo? Não se incentiva desempenho, apenas comportamento, e frequentemente nas empresas incentivamos os comportamentos errados. Mas em todas essas circunstâncias, todos os tecnólogos e todos os antitecnólogos e todos os prós e contras, todo mundo esquece que seres humanos estão envolvidos nesses processos e seres humanos são imprevisíveis e bagunçados. E sempre há um elemento humano que eles deixam de considerar, especialmente se eles estão no espectro construindo as tecnologias eles mesmos. Ah, sim, exatamente. Eles esquecem toda a parte humana. E é aí que o otimismo prevalece, que é a humanidade sempre vai prevalecer, certo? Então vamos pegar o nosso estado atual, vamos tirar a IA disso. São os jovens que estão levantando questões sobre as redes sociais, sobre a felicidade deles e o sentimento de solidão. E são eles que estão criando empresas para ajudar as pessoas a se encontrarem na vida real e são eles que estão, tipo, li hoje cedo sobre uma tecnóloga que deixou o emprego. E ela criou uma empresa para fazer um telefone fixo para passar menos tempo no celular. São os jovens que estão se sentindo perdidos, solitários, tristes, separados. E eles estão tomando medidas para diminuir, remover ou mitigar os danos dessas coisas que agora estão plenamente conscientes de que contribuíram, e às vezes até causaram, o estado em que se encontram. Então nunca subestime os seres humanos, e há momentos em que vamos dizer, eu sei que isso é bom, mas ainda assim eu não quero. Acho que o que está realmente chamando nossa atenção é a ideia de que sim, os jovens estão solitários, isolados, deprimidos, ansiosos. Sabe, e possivelmente sim, você pode apontar que as redes sociais definitivamente contribuíram para esse fator. Mas quero dizer, o principal uso da IA, Mustafa Suleyman disse, são os relacionamentos com IA. Então você tem esses jovens. E embora eu evite usar evidências anedoticamente, há crianças que não diferenciam fato de ficção e fazem amizade. Em muitos casos, acho que podemos ignorar o componente sexual, mas eles acabam fazendo amizade com algo que nem sei como chamar. Não é um ser, sabe? Mas eles estão fazendo amizade com essa persona que, em muitos casos, está incentivando a negatividade. Quero dizer, há vários casos de suicídio e você pode ler as transcrições, tipo, é ruim. Então, sabe, eu entendo que não podemos colocar limites em tudo, mas estou muito interessada, assim como imagino que você também esteja, o que isso significa. O que isso quer dizer, então só dizemos, ops, perdemos uma geração? Admiro as empresas envolvidas que reconhecem a necessidade de melhorar. Quando a Austrália aprovou sua lei, enfrentou a resistência habitual das empresas de tecnologia.
Eles disseram que deveríamos resolver isso aplicando as leis existentes e que estamos fazendo um trabalho melhor. E eu acho que uma das legisladoras australianas disse isso da melhor forma. Ela disse: vocês estão dizendo isso há 20 anos, tipo, vocês estão dizendo isso há 20 anos e claramente não podemos confiar em vocês. Então nós vamos intervir. E eu apoio a lei australiana. Eu estou muito curioso, sabe? É muito difícil de aplicar, mas estou muito curioso para ver como isso vai funcionar. E também me impressiona quantos... E isso é importante, sabe? Uma emissora australiana entrevistou adolescentes de 13 e 14 anos. O que você acha? O mais impressionante foi quantos deles realmente apoiavam a lei. Novamente, essa é a conversa deles na mesa de jantar. Isso faz mal pra você, querida. Eles sabem que estão sozinhos e por isso pedem ajuda, entende? E para as crianças que dizem, sabe, a gente consegue controlar isso sozinho. E mesmo quando as empresas dizem, sabe, aviso aos navegantes, se você não gosta, não use. É como... É impossível. Nós vamos te dar um maço de cigarros aos poucos, é isso que estamos dizendo. Exatamente. É como dizer, pare de usar cocaína, mas eu sou o traficante. Caveat emptor, entende? Então essa é a tecnologia mais poderosa sequestrando... Nossos sistemas de recompensa de dopamina. Os jovens têm menos capacidade de controlar isso. Mesmo assim, recebem uma ferramenta poderosa e precisam se autorregular. Então, a analogia que precisamos começar a usar quando falamos sobre as qualidades viciantes das redes sociais e dos celulares é: a gente fala sobre isso. É como uma droga, é como um vício, é como, sabe, como cigarros. Acho que precisamos mudar essa analogia, certo? Porque quando você lida com o vício em álcool, drogas ou cigarros, você para completamente de usar álcool, drogas e cigarros. Você se abstém. Você se abstém. Não dá para se abster da tecnologia, então precisamos... Acho que é mais como um distúrbio alimentar. Exatamente. Precisamos comparar com bulimia e anorexia, pois não dá para simplesmente evitar a comida. Você precisa ter uma relação saudável com a comida. Não é abstinência, mas sim uma relação saudável. Acho que devemos ensinar o uso saudável da tecnologia. Quero dizer, acho que os adultos também precisam disso. Com certeza! Mais pais sentam à mesa de jantar com seus celulares na mesa do que as crianças. Às vezes, com certeza, os pais precisam dar o exemplo. Amém. O acesso é tão fácil, a fricção é tão baixa para conseguir essa recompensa que é muito difícil parar. Por exemplo, saio para jantar e deixo o celular no carro. Assim, é preciso bem pouca força de vontade para tentar isso. Sobre o vício em celular, apenas guardá-lo já ajuda. Por isso, coloco no modo avião e deixo de lado enquanto trabalho. Caso contrário, você fica olhando para ele o tempo todo, né? E sabe o que eu faço? Quando saio com amigos, eu digo, pega meu celular e literalmente entrego meu celular para eles, assim eu nem fico com ele. Se eles vão ao banheiro, só me resta olhar o restaurante, já que estou sem celular. Eu começaria a tuitar como se fosse você, se você me desse um celular. Isso é engraçado. Horrível, mas engraçado. Anotado, anotado. Irônico. Anotado, anotado, anotado. Não, tem algo sobre tirar isso do seu corpo físico, tipo, não ter isso com você. A ansiedade é causada quando está perto. É. Quando você vai embora, tudo fica bem. Temos vários testes cognitivos excelentes que comprovam isso. E olha, não é como se, como eu expliquei para Jonathan, só do ponto de vista da neurociência, não é que começa a diminuir o seu QI. É que quando o seu cérebro está com a atenção dividida, ele não consegue mais dedicar os recursos à tarefa cognitiva em questão. Ele não consegue. E mesmo sem estar consciente, esse é o ponto da atenção, existe Alguma parte de você que está... há uma parte sua que acompanha bem, como estar com alguém que você quer tocar, mas não deveria. É como se estivesse bem ali. Você tem passado tempo demais com Scott Galloway. Conte pra gente sobre as habilidades humanas que devemos cultivar e garantir que não estamos perdendo. De novo, agora, isso é irônico. Cães e gatos não precisam se esforçar para serem bons em ser cães ou gatos, pois isso já é natural para eles. Na verdade, ser humano é difícil e precisamos nos esforçar para isso, pois essas habilidades não são inatas. Para o que tendemos, Então, por exemplo, a maioria de nós é um mau ouvinte. Você realmente precisa aprender a ser um bom ouvinte. A maioria de nós é ruim em confrontar. Você precisa aprender a ser bom em confrontar. A maioria é ruim em dar ou receber feedback. Precisamos aprender a ser bons em dar e receber feedback. E a lista continua. Conversas difíceis. por que somos tão pouco habilidosos? Já se passou muita evolução. O que aconteceu? Vivemos em populações enormes hoje. Antes eram grupos de no máximo 150 ou 200 pessoas, mas a agricultura mudou isso. Quero dizer, os primatas são... Veja, a tecnologia mudou a sociedade. Falo de Homo sapiens, não de primatas. Certo.
O Homo sapiens vivia em tribos que nunca eram maiores do que 150, 200 pessoas por anos. Foi a Era do Gelo que supostamente eles já entendiam os conceitos de agricultura antes. Eles não precisavam disso, mas com a expansão da Era do Gelo e das calotas polares, eles estavam lá. Nós simplesmente fazíamos isso, o que é muito humano ao observar as origens da humanidade. Mudávamos para uma área com nossa tribo. Matava todos os animais, comia toda a comida e depois simplesmente se mudava. E aí matava todos os animais, comia toda a comida e depois se mudava de novo. E então, por causa das calotas polares, a gente ficou sem ter pra onde ir. Ele pensou, acho que vou começar a cultivar, sabe? É tão humano estragar tudo, quebrar tudo e simplesmente ir embora. Mas é isso aí, somos nós. Ahn, ah, É difícil ser humana. É difícil ser humano. Uma das coisas que estou tentando fazer é ensinar habilidades humanas no trabalho. Porque se você ensina habilidades humanas no trabalho, você consegue um trabalho em equipe melhor. Você alcança níveis mais altos de confiança, sente que faz parte de algo, sente um senso de comunidade. Você obtém. E se você tem todas essas coisas, obviamente você alcança taxas mais altas de inovação, taxas mais altas de engajamento, taxas altas de produtividade. Você tem muito. Você tem os dados. Empresas que investem nessas habilidades ensinadas no trabalho geralmente superam a concorrência. As pessoas também ficam mais felizes. Claro, as pessoas ficam mais felizes, Bem, você está falando sobre pessoas. sabe? Um dos meus exemplos favoritos é a empresa Barry Wehmiller. E o motivo? Há muitos motivos pelos quais gosto de usá-los como exemplo. Primeiro, eles são realmente bons nisso, mas também porque é uma empresa de manufatura americana. Não é uma empresa de alta tecnologia que tem aquele apelo. Por isso, todos nós sentimos que gostamos de estar aqui. Porque é uma startup e tem granola de graça, sabe? É uma empresa de manufatura. Eles fabricam máquinas grandes. É um trabalho braçal, sabe? E mesmo assim, quando você conversa com as pessoas que trabalham lá, elas adoram trabalhar lá. E a família delas, os cônjuges trabalham lá e os filhos também trabalham lá. Quero dizer, quantas pessoas trabalham em empregos onde você gostaria que seus filhos trabalhassem? Bem, em grande parte dos Estados Unidos era assim que costumava ser. Certo, exatamente. Não é só pelo bom trabalho, mas porque quero que ele esteja aqui. Confio que meu filho será bem cuidado pela empresa, assim como cuidam de mim. Você acha que ainda dá pra fazer isso? Vou ter que te levar para conhecer Barry Wehmiller. Quando você quiser ir. É a experiência mais incrível. E, aliás, não é qualquer empresinha, sabe? São 12, 14, 15 mil funcionários, 3 bilhões em receita. É uma empresa de verdade, com várias fábricas espalhadas por este país e pelo mundo. Eles nunca terceirizaram um emprego, nunca. Então, mesmo em 2008, eles nunca fizeram nenhum dos seus trabalhos no exterior. É meio incrível. Eles começaram a ensinar essas habilidades humanas. Não as chamo de interpessoais, pois duro e suave são opostos e essas habilidades não têm nada de suave. Mas eles começaram a ensinar habilidades humanas para promover um melhor trabalho em equipe no ambiente de trabalho. Então pensamos que se pudéssemos ensinar as pessoas a ouvirem umas às outras, resolveríamos conflitos e comunicaríamos melhor as coisas que precisam ser feitas, o que acabou acontecendo. Sim, isso aconteceu. O trabalho e o trabalho em equipe melhoraram. Quase todos que fizeram o curso relataram isso. Meu relacionamento com meus filhos e cônjuge também melhorou, pois as habilidades são as mesmas. É nesse ponto que você percebe mudanças como abuso e alcoolismo. Essas taxas aparecem em populações onde as pessoas não estão felizes com o que fazem, não são bem atendidas e não têm recursos. Gostaria de saber se você pode comentar sobre isso, é mais uma curiosidade minha. O que mudou com a entrada das mulheres no mercado de trabalho? Tipo, o que mudou em termos das necessidades do ambiente de trabalho? Homens e mulheres são diferentes, e tentar. Isso é chocante. Sim, e pensar neles como iguais e tratá-los como iguais é injusto. Sabe, quando um chefe homem ou uma chefe mulher te dá uma bronca, sua reação é diferente. Sabe, um amigo meu que é uma líder feminina muito talentosa, ela era coronel na Força Aérea e foi enviada para o Iraque e foi muito difícil. Vou te contar toda a história porque é uma boa história. Então, 3 coisas aconteceram com ela ao mesmo tempo. Qualquer uma delas já seria muito estressante e as 3 aconteceram simultaneamente. Ela foi promovida à alta administração, recebeu uma grande promoção, foi enviada para uma missão de 365 dias e assumiu seu primeiro comando. Qualquer uma dessas já seria um grande desafio, mas as 3 aconteceram juntas, certo? E o comando que ela assumiu era administrar as operações da base na base aérea de Balad, no Iraque. Então, coisas como lavanderia, moradia, tudo o que mantém a base funcionando eram responsabilidade dela. As pessoas anteriores no cargo foram demitidas por desempenho ruim. Agora, ela é uma profissional de alto desempenho, determinada e pensa: vou mudar as coisas e fazer isso dar certo.
Ela chega cheia de energia, com pessoas mais velhas e soldados trabalhando para ela. A maioria são homens. Ela tem algumas pessoas, você sabe, ela é mulher, obviamente. E as coisas não estão indo bem, na verdade, estão indo mal. Ela está fracassando e se debatendo. Todas as noites ela chora até dormir, e como ela está em um lugar tão sombrio, todo o auto-ódio e culpa começam a aparecer. Arrepende-se de ter entrado na Força Aérea e de servir ao país. Só quer voltar para casa. Odeia a situação e sente-se presa todas as noites. Isso continuou por cerca de 6 meses. Ela vai ficar lá por 365. Ela admite o fracasso para si mesma. Essa pessoa de alto desempenho, que não acredita em fracasso, reconhece que não consegue fazer o trabalho e não está preparada. E é o que é. Então, ela muda sua estratégia. Em vez de tentar vencer, reverter a situação e ser um sucesso. Ela decide que todo mundo aqui quer estar em casa com a família, então ela resolve que agora vai trabalhar apenas para garantir que o tempo deles aqui seja o melhor possível até que possam ir para casa. E só isso. Ela não liga para sucesso ou fracasso, só quer que todos tenham um tempo decente enquanto coisas estranhas acontecem. A maneira como ela fala com as pessoas muda, a forma como ela dá feedback muda, tudo muda. E acontece que ela acabou sendo um grande sucesso. Porque agora todos estavam motivados a se unir e dar o melhor de si, sentindo-se bem cuidados. Que legal. Pelo seu líder, é uma história incrível. Então ela estava me contando que aprendeu. Uma das coisas que ela aprendeu é que, sabe, nós ensinamos liderança masculina, assim como só fazemos estudos com homens. Decidimos sobre prescrições e assuntos relacionados. E ela disse, mas a questão é que existe liderança feminina. Então, por exemplo, e um dos soldados dela disse isso pra ela, ele disse, senhora, quando um oficial homem grita comigo, é como água nas costas de um pato. Recebo o feedback e sigo minha vida. Quando a senhora grita comigo, eu sinto como se minha mãe estivesse gritando comigo. As pessoas reagem diferente a homens e mulheres. Muitos não tiveram bom relacionamento com suas mães. Justo, mas assim, mulheres respondem de forma diferente a outras mulheres e homens respondem de forma diferente a outros homens. Sabemos disso no ambiente de trabalho, que mulheres podem ser bem cruéis umas com as outras no trabalho, certo? A questão é que existem essas dinâmicas, então eu acho que qualquer bom líder está ciente dessas dinâmicas e isso se aplica a todas as outras habilidades. Então, a resposta simples para a pergunta agora é empatia, que do ponto de vista de um líder, não é sobre homens versus mulheres, e sim como cada pessoa responde de maneira diferente. Então, por exemplo, nós tendemos a dar feedback da forma como gostamos de receber feedback, certo? Eu gosto que seja direto e objetivo. Apenas me diga, não me dê aquele sanduíche de feedback. Apenas me diga o que você quer que eu saiba. Eu fico bem, então adivinha como eu dou feedback? Nem todos querem receber feedback assim. Como líder, precisei aprender como cada um prefere receber feedback, e até esse aprendizado é difícil. E então eu tenho que ajustar meu estilo, mesmo que isso me deixe maluco, porque essa é a única maneira de eu ser ouvido. Não importa se você quer flores no seu aniversário. Se eles quiserem, mande flores para eles. Correto. E essa é meio que a regra de ouro. Sempre dizemos, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Mas na verdade, é trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Quando você fala sobre homens e mulheres juntos... O título deste episódio é Jesus estava errado? Não, eu só estou dizendo que há mais na regra de ouro. Ela é multifacetada e dinâmica. E então, quando você fala sobre homens e mulheres entrando no mercado de trabalho e as mulheres entrando no mercado de trabalho, um bom líder deve estar ciente de tudo isso e deve passar pelo processo de entender que existem diferenças. E eu vou aprender essas diferenças para que eu possa fazer com que quem estiver sob minha responsabilidade se sinta cuidado. Eu posso ajudá-los a trabalhar ao máximo de sua capacidade. É muito difícil, É muito, muito difícil. especialmente se as mulheres querem engravidar, criar seus filhos. Sabe, quero dizer, as demandas das mulheres são diferentes. E isso importa para o seguro, importa para a consistência. Sabe, todas essas coisas em que estou pensando, especialmente em uma fábrica grande, sabe, coisas assim, as coisas precisam continuar funcionando. Ao mesmo tempo, todos estão observando, o que muitos esquecem. Tipo, você vê o aumento das demissões em massa e todos ficam, sabe? As classes executivas dizem, economizamos dinheiro, veja como nos saímos bem. E o que eles esquecem é que existem ondas, e essas ondas são... Agora todo mundo age por medo. Meus amigos foram demitidos, então vou ficar na minha. Você acha que vou correr riscos e te dar minhas melhores ideias? De jeito nenhum. Acha que vou fazer só o mínimo para não ser notado? Com certeza. E eles não entendem as consequências de longo prazo dessas rodadas anuais de demissões. Ou uma empresa, quero dizer, a estupidez infinita, faz um anúncio. Vamos demitir 10 mil pessoas e vamos fazer isso com 1.000 pessoas por mês.
Ah, então, como você acha que esse ano vai ser? É como o turismo de água chinesa? Tipo, e todo mundo anda pisando em ovos esperando não ser o próximo da vez. Quero dizer, é uma estupidez, né? Isso está acontecendo na indústria do entretenimento agora. Parece que todos estão esperando, é terrível. Eles vão até Wall Street e dizem: olha o que fizemos. Vocês não estão felizes? Mas as consequências não são só negativas. Ações estúpidas têm efeitos a longo prazo, mas também há boas consequências. Veja a Barry Wehmiller. Enquanto outras empresas faziam demissões em massa para sobreviver à crise financeira de 2008, certo? A Barry Wehmiller procura seu pessoal. Ela está sofrendo, pois os pedidos caíram 30%. Não há receita projetada suficiente para manter as portas abertas. Essa é a realidade. Eles decidiram optar por licenças não remuneradas em vez de demissões em massa. E então todo mundo teve que tirar uma licença obrigatória. Não lembro se eram 3 semanas ou 2 semanas, seja lá quanto tempo fosse. Todo mundo, do CEO ao secretário. E... O CEO, Bob Chapman, do jeito que ele anunciou, disse: é melhor que todos nós soframos um pouco do que alguns de nós tenham que sofrer muito. Essa é a minha estratégia de criação de filhos. E tem, mas os efeitos não só aumentaram o moral, como também as contribuições que outras pessoas quiseram fazer, não fazia parte do programa, mas aconteceu de forma orgânica. As pessoas que podiam se dar ao luxo de tirar mais tempo de folga, faziam isso para que aquelas que não podiam, pudessem tirar menos tempo de folga. E elas basicamente doavam seus salários. Ouvi essa história, não reconheci o nome da empresa na sua descrição. É incrível o que acontece quando as pessoas se sentem cuidadas. E as pessoas ainda falam sobre isso até hoje, sabe? Mais de uma década depois, né? Uma década e meia depois. As pessoas ainda falam sobre o que a empresa fez por nós, então adivinha o que elas querem fazer pela empresa, certo? E é isso que é uma boa liderança. Boa liderança é uma mentalidade infinita. É entender que às vezes retrocedemos e isso pode doer no curto prazo. Aprender a andar de bicicleta é realmente desconfortável, mas o motivo pelo qual você continua tentando é porque você vai poder andar de bicicleta, sabe? Sim, ir para a academia é horrível na primeira semana, mas quando você ganha um pouco de força, fica mais fácil. E aliás, o valor a longo prazo é incrível. E a maneira como eu penso sobre todas essas coisas é, na verdade, mais parecida com exercício, sabe? Se você quer entrar em forma, não é um evento, não adianta ir à academia por 9 horas e sair em forma, isso não acontece. Se você é homem, só pensa nisso e emagrece. Correto. O que você faz? Não é assim mesmo? Plano de exercícios na menopausa. Menopausa? Sim. Isso é irônico. Sabe, se você pensar bem, se eu disser pra você, se você for à academia todos os dias por 20 minutos, se você simplesmente se exercitar todos os dias por 20 minutos, 100% das pessoas vão entrar em forma. 100%. Quando? Eu não sei, e nenhum médico sabe. Você confia no processo e é o estilo de vida. E você pode tirar dias de folga? Claro, você pode vacilar às vezes, mas quantos dias posso tirar de folga? Não sei, e nenhum médico sabe, só não pode ser demais, certo? E o trabalho é a mesma coisa. A gente trata a saúde como um estilo de vida, liderança é um estilo de vida. Às vezes dói, às vezes você não quer fazer. Pode tirar folga? Pode. Ser um desastre 1 ou 2 dias, tipo ser pai? Pode, certo? Mas você continua no processo de aprender as habilidades de ser um bom líder e você vive um estilo de vida de liderança. Porque não é um evento, não é que você recebe uma promoção e pronto, sou um líder. Não, tornar-se pai não é sobre ter filhos, é sobre criar os filhos. O que é um estilo de vida de liderança? É como ser pai, que é. Eu reconheço que quando chego em casa, no final do dia, ainda sou um líder. Mesmo trabalhando fora, você continua sendo pai e sua responsabilidade com os filhos em casa não acaba. E aqueles que optam por viver um estilo de vida de liderança escolheram reconhecer que minha responsabilidade é: sou responsável por ver essas pessoas crescerem, esteja eu no trabalho ou não. Aceitei a responsabilidade de aprender as habilidades humanas para ser um bom líder, como confrontar, dar e receber feedback e ouvir com eficácia. Todas essas habilidades sobre as quais falamos, e eu vou aprender essas habilidades não só no horário de trabalho, mas às vezes no meu tempo pessoal, porque eu vivo um estilo de vida de liderança e é o certo a se fazer. Às vezes uso meus próprios recursos para aprender porque escolhi isso. Vivo um estilo de vida de liderança. Eu gosto disso. Os melhores líderes, sabe? Um fuzileiro naval me disse isso. Ele disse: o primeiro critério para ser um líder é que você tem que querer ser um. Tudo começa com uma escolha, e essa escolha é um estilo de vida. Você se chamou de fracasso? Sim. Ou você só... Ótima frase. Acho que isso era o que deveríamos ter dito primeiro. Você disse que se considera um fracasso, não se descreveu. Sim, qualquer uma das opções está boa. Nós também pensamos em você como um fracasso. Eu sinto como se eu tivesse visto
Explique isso para as pessoas. Por que que isso é importante para você? Como percebeu isso por si mesmo? Acho que a maioria olharia para você e diria: essa é uma pessoa bem-sucedida, com um império no melhor sentido da palavra. Quer dizer, você tem seguidores, sabedoria incrível, escreveu livros e uma vida de sucesso, parece que conquistou tudo e tem olhos bonitos. Tudo isso faz parecer que é bem-sucedida. Acho que o que você está se referindo é ao último capítulo de Comece pelo Porquê, que se chama Eu Sou um Fracasso, e não é que eu me veja como um fracasso, é que eu precisei fracassar. Para reconhecer que o caminho em que eu estava era errado, eu precisei quebrar a cara primeiro. E houve uma aceitação disso, e foi algo que eu aceitei. É meio como a história da Dedê. Eu contei pra você sobre a Dedê Half Hill, que acabei de contar sobre ela no Iraque. Só quando ela aceitou que o objetivo pessoal dela e as métricas padrão não iam dar certo, que ela teve que aceitar o fracasso. Para mudar sua estratégia e adotar uma mentalidade infinita, ela precisou passar por isso para virar a líder que gostaria de ter tido, deixando de buscar só o próprio sucesso e focando em melhorar a vida de todos. Minha jornada foi igual. Eu também precisei chegar. Não me considero um fracasso, mas precisei chegar onde Ded chegou. Minha vida não seguirá o plano que imaginei. Qual era o plano? Eu ia abrir uma empresa de marketing e fazer tudo isso, mas não estava dando certo. E eu estava observando meu... Sabe, porque a gente confunde nossos objetivos e nossos planos com a nossa identidade, né? Se meu plano não funciona e não atinge meus objetivos, acho que sou um fracassado porque confundi as coisas. E eu precisei chegar nesse ponto, deixar tudo ir a zero antes de conseguir separar os dois e perceber: não, meus objetivos e planos não definem quem sou. Então, aquilo foi só um momento. Não me acho um fracasso no dia a dia, mas sim um idiota, se preferir pensar assim. Quero dizer, você que abriu esse caminho. O que me chama a atenção no que você diz é que muitos que conheço têm dificuldade em separar o que acham que deveria acontecer do que realmente acontece e encontrar oportunidades nisso. Muitos confundem sua identidade com o trabalho ou cargo. Isso é muito comum, e quanto mais bem-sucedidas as pessoas se tornam, mais essa confusão prevalece. E quero dizer, é só olhar as biografias das pessoas, certo? CEO de, sabe, vencedor do Oscar, ponto, ponto, ponto. Então você está dizendo que sua identidade depende do cargo ou de algo conquistado há 20 anos? Sou indicada ao Emmy 5 vezes e vencedora 0 vezes. Esse é meu dado favorito sobre mim. Anos atrás, durante as guerras dos programas noturnos, Jay Leno, obcecado em ser o número 1, colocou um enorme outdoor na Times Square, onde era gravado o Late Show de David Letterman. Nesse outdoor estava escrito Jay Leno, número 1. E Letterman colocou um outdoor do outro lado da rua que dizia David Letterman, número 3. Algo que eu acho que muitas pessoas que nos ouvem podem gostar de ouvir. Sabe, a gente ouve de muitas pessoas que sentem que existe um lado artístico nelas, um lado espiritual, um lado delas que a criança interior delas sempre buscava se expressar, o lado brincalhão, criativo e de pensar fora da caixa. E muitos de nós sentimos, sabe, como na música logical, que a gente é feito pra ser lógico e nos colocam numa caixa, né? E a gente senta no nosso escritório, no microfone. Se você é da geração X, sabe, o que você diria pra pessoas que talvez estejam querendo expandir, especialmente pra uma área que talvez não tenha o mesmo tipo de resultados, né? Que uma vida corporativa teria, que, sabe, um trabalho mais tradicional das 9 às 5 teria. Como é a sensação de começar a seguir sua paixão? Então, paixão não é algo que você faz. Acredito que paixão é resultado, não ponto de partida. Esse é nosso primeiro erro. Paixão é consequência. Muitos dizem, só contratamos pessoas apaixonadas. Bem, como você sabe se elas são apaixonadas por entrevistas e não tão apaixonadas pelo trabalho? Sabe, é como se você não pudesse fabricar paixão. E você não é uma pessoa apaixonada, todos nós somos apaixonados. Se você me der algo que me entusiasme, o que você vai ver é paixão, certo? Então, ela vem depois, ela é um resultado. Então, acho que temos que tomar muito cuidado para não confundir algo que eu faço com quem eu sou e o que me motiva. Então, eu sou dançarino. E se você quebrar a perna e não puder mais dançar, quem você será? Certo? Cuidado com essas definições. Bem, eu sou ator. E se você nunca mais atuar? Então você era um ator ou você atuou? Isso parece pessoal. Certo? Quer dizer, eu sou um autor. Mas e se eu nunca mais escrever outro livro? Eu ainda sou um autor, sabe? Então,
Acho muito perigoso confundir. Mesmo que eu ame fazer essas coisas, mesmo que você ame fazer essas coisas, ótimo, isso só significa que você ama fazer essas coisas. Mas isso não é quem você é. Você descobriu que o meio é uma ótima maneira de dar vida àquilo que realmente te motiva. É por isso que me chamo de otimista, porque posso levar meu otimismo por todos esses diferentes meios. Isso também se reflete em como sou como amigo, líder ou colega de equipe. Sou aquele que, de forma irritante, sempre acha o lado bom em tudo. Às vezes isso enlouquece as pessoas, mas não consigo evitar. É quem eu sou e mesmo se eu parar tudo, continuarei sendo essa pessoa. Então eu acho que nossos orientadores não nos ajudam quando dizem o que você quer fazer. Mas na verdade é mais como de onde você veio. Aprender o seu porquê é, na verdade, aprender de onde você veio e encontrar os padrões que existem naturalmente, nos quais você parece prosperar naturalmente. Por quê? Ok, você é ator e ama atuar, mas nem todo trabalho de atuação você amou. Alguns deles você odiou pra caramba, e em alguns você pensava, pensa no dinheiro, pensa no dinheiro, pensa no dinheiro, qualquer coisa pra te ajudar a passar por aquilo, certo? Não é correto dizer que atuar é minha paixão, pois nem sempre é prazeroso. Isso vale pra mim e pra qualquer pessoa no mundo. Bem, e é meio engraçado porque, sabe, muita gente também me diz, você é neurocientista. E o que eu geralmente respondo é, eu tenho um doutorado em neurociência, certo? Certo. Mas porque eu não também, tipo, eu não sou uma neurocientista praticante, então eu não penso dessa forma. Mas o que eu sei é que minha formação me deu uma lente sobre o mundo que impacta a maneira como eu sou mãe, a maneira como eu interajo nessa conversa, a maneira como eu me visto de manhã, tipo, é essa a lente com a qual eu vejo o mundo. Então, quando as pessoas me dizem, sabe, do outro lado, tipo, eu quero ser atriz, o que eu devo fazer? Eu digo, pense em ensinar atuação, pense nas outras formas que você também pode se expressar, na importância disso. Porque eu não posso garantir que você vai ser atriz. E eu diria, e eu argumentaria que seja lá o que for que te motivou e que você... Os momentos em que você se apaixonou pela neurociência e o que te motivou a seguir essa área. Foi um grande desafio conquistar um doutorado em neurociência e o que te ajudou nessa decisão. A mesma coisa que você disse, eu vou deixar isso, e encontrei essa coisa nova nesse meio criativo, que é totalmente o oposto do que eu estava fazendo. E então, cada coisa que você fez quando encontrou alegria, isso é importante. Podemos até fazer esse exercício se quiser, mas acredito que há um fio condutor. O que te motivou a virar neurocientista ou fazer doutorado nisso e depois seguir carreira nas artes foi exatamente o mesmo motivo. Isso é interessante. Mesmo que tenham se manifestado de maneiras diferentes. Eu penso em você também, você tem esse histórico variado, essa carreira diversificada. Ele é um curandeiro, mas também é uma pessoa da tecnologia, e isso é interessante. Sim. E eu diria que, fundamentalmente, eu gosto de criar coisas e é quase independente do meio. Certo? Sim, então, é assim que é amplo o que é. E você é um ótimo estudo de caso, porque como estudo de caso você é tão extremo, certo? Você não foi tipo eu, que fui da atuação para a direção. Quero dizer, porque o seu caso é tão extremo, ele demonstra que uma pessoa pode encontrar maneiras de se realizar de formas completamente diferentes. E ambas são boas. Certo. Bem, ambas sou eu. Ambas são você. Certo. Eu sou o denominador comum. E elas não são... E esse você não é um você diferente? É o mesmo você? Bem, se quiser uma vibe mais espiritual, o que não é necessário hoje, é o mesmo eu que se via no espelho aos 4 anos, a pessoa que estava lá dentro. É a pessoa que estava lá. Além disso, seu cérebro só se formou depois. Claro, o que quero dizer é que a essência de quem eu era, o DNA que formou essa pessoa, continua. Para todos nós, é isso que você é. Sua alma, seu seja lá o que for. Essa é a sua perspectiva, né? A forma como você vê o mundo e o que você quer realizar no mundo. E tudo isso vem do mesmo lugar. Certo. E a pergunta, então, não é, sabe, o que eu quero fazer da minha vida? Eu gosto de atuar, eu gosto de neurociência, mas sim, quem eu sou agora? Quais oportunidades existem para alguém como eu fazer isso? E, aliás, é possível mudar de ideia, como nós mostramos. Tipo, nós três tivemos carreiras muito diferentes que seguiram em uma direção e depois mudaram completamente para outra. Frequentemente bem diferente do que imaginávamos. Às vezes, é escolha nossa, e no nosso tempo. Outras vezes, alguém decide por nós, percebendo que não deveríamos mais estar aqui e assumindo a coragem que nos falta. Eu sempre digo, sabe, se você está realmente infeliz no trabalho, todo mundo percebe. Tipo, se você está com dificuldades, posso garantir que seu chefe pensa, esse cara está com dificuldades. Não é como se uma pessoa achasse tudo ótimo e a outra discordasse totalmente. Tipo, se você está feliz, todo mundo está feliz. Se você está infeliz, todo mundo percebe. A oportunidade é trabalhar juntos para tentar encontrar algo bom de novo. Mas se isso também não é o seu chamado, você precisa encontrar coragem para dizer,
Eu preciso me mexer. Esse não é o lugar onde eu devo estar. Eu preciso me mexer. Alguém acabará decidindo por você quando as coisas não funcionarem. Certo. Certo? Então, às vezes tudo bem, sabe? É como em términos também e em um relacionamento, tipo, todo mundo sabe que o relacionamento não está funcionando. Nenhum bom casamento acaba, como diz Luiz C.K. Certo, certo, exatamente, exatamente. É tipo, por que as pessoas continuam dizendo sinto muito quando você diz que está se divorciando? Ele diz: se tudo estivesse bem, não falaríamos em divórcio. Exatamente. É como términos, geralmente ficamos bravos porque não fomos nós que terminamos. Eu quero ter a última palavra. Mas é aquela ideia de ser generosa e não se fazer de vítima, nem competir para ver quem saiu mais machucada. Isso é algo que evoluiu. E se for preciso que eu seja a pessoa a dizer que estou deixando pra lá, isso muitas vezes pode ser saudável. E aí, olha, a gente tá indo pra um caminho meio maluco aqui. Mas isso também é uma boa liderança, né? Que é o problema quando as pessoas são demitidas de uma empresa. Normalmente, advogados estão envolvidos, ou há medo de processos. Por isso, geralmente montamos um caso contra alguém. Dizemos à pessoa que ela é burra, inútil, tem desempenho ruim e não tem valor aqui, por isso será demitida. Fazemos isso para proteção legal. É assim que funciona. É por isso que você trouxe ele aqui pra me dizer isso. Um bom líder senta com a pessoa, explica e, aliás, já houve várias sessões de feedback e tentativas de orientação. Não é como se você chegasse no primeiro dia, né? Se sair de uma empresa te surpreende, ou você está cego, ou a outra pessoa não fez o trabalho dela. O mesmo acontece com o término de um relacionamento. O mesmo acontece com o término de um relacionamento. Quando dizem, não faço ideia do que aconteceu, eu penso, sério? Exatamente. Esses casos são raros, Claro. certo? Alguém acorda e simplesmente decide que Alguém pode estar levando vida dupla e fez isso muito bem, mas fica a sensação de que realmente aconteceu. e isso envolve uma mentira, certo? Sim, certo. Mas é a mesma coisa no trabalho. Ou seja, se chega ao ponto em que você tentou, conversou, foi uma conversa bonita, foram conversas difíceis, você teve todas as conversas difíceis, você fez o coaching, e simplesmente chega a esse ponto. E alguém senta comigo e diz: olha, não é. Você pode demitir as pessoas com dignidade. E também há um sentimento de alívio para ambas as partes. É possível demitir com dignidade, mas geralmente acabamos humilhando quem é dispensado, certo? Geralmente dizemos para sair, não com essas palavras, pois seu desempenho é inútil, está na hora de ir. A autoconfiança de alguém é destruída na saída. Demitir é aceitável, mas é possível fortalecer a pessoa, mostrando que ela é talentosa e tem habilidades a oferecer. Só não está funcionando aqui e queremos que nosso pessoal seja feliz. Como num término saudável dizemos: quero que você seja feliz. Sim. Claramente eu não sou a pessoa capaz de te fazer feliz. Não é justo eu me apegar a isso onde estou errando em tudo, ou simplesmente não é pra mim ou não é pra você. Você deveria namorar outra pessoa que possa te fazer feliz. Certo. E porque eu te amo, eu quero que você seja feliz. E se isso significa que outra pessoa tem que te fazer feliz, então eu aceito esse destino. Por que perguntar ao ChatGPT se pode perguntar ao Simon? Meu ponto é que situações difíceis e emocionais podem ser enfrentadas com dignidade, sabe? E essa é outra coisa. Tratamos demissões como fatos, mas elas não são. São emocionais. Então, emoção precisa encontrar emoção. Você tem que trazer emoções. Você não pode trazer fatos para um duelo emocional. Não é justo apresentar estatísticas a alguém que está perdendo o emprego. O que você diria para pessoas que talvez não tenham o seu otimismo tão pronto e disponível quanto você? Como você transmite isso para alguém que está ouvindo? Fique perto de pessoas otimistas, saia com seus amigos que são otimistas, leia coisas otimistas, assista a vídeos otimistas. É tudo uma questão de mentalidade, sabe? A gente sabe que a internet, que as redes sociais gostam de sequestrar nossos receptores de medo. Por isso, ela não traz muitas boas notícias, mas sim coisas que nos irritam e parecem apocalípticas, pois isso nos faz continuar rolando a tela. Então parte disso é tipo, eu preciso desligar isso aqui. Isso faz mal pra minha saúde. É como, em algum momento eu tenho que parar de comer cheeseburgers, sabe? Então, é como o programa dos 12 passos. Primeiro você admite que tem um problema. Mas, se for pessimista e conviver com outros pessimistas, o pessimismo prevalece. Eu não acho que ser pessimista seja uma coisa ruim, aliás, e ser otimista não me faz cego, burro ou ingênuo. Como eu disse, eu só acredito que o futuro é promissor. Eu posso aceitar que os tempos são difíceis e até confusos, e até me deixam irritado, sabe? E tem coisas... Mas eu também consigo ver bondade no mundo, e eu procuro bondade no mundo, e eu olho para a história, e eu penso assim, sabe? Às vezes o caminho é cheio de obstáculos, mas sempre tende para o bem. E como eu posso ser uma dessas forças? Então, o meu primeiro e principal passo é conviver com pessoas otimistas, porque você vai, talvez ache que elas são idiotas, mas você vai...
Isso vai amenizar o seu pessimismo. E é por isso que eu não tenho amigos. Mas você começou um podcast. Simon Sinek, recomendo comece pelo Porquê e o Jogo Infinito. Muito obrigada por estar aqui, é um grande prazer. Foi muito divertido, obrigado por me receber. Onde podem saber mais sobre você? Todos os lugares de sempre, você sabe, todas as redes sociais. Eu estou nessas redes sociais e nós damos muitas coisas grátis no simonsinek.com. Venha viver o estilo de vida da liderança comigo. Eu sei que falamos sobre vários assuntos diferentes. O fio condutor, porém, que eu realmente apreciei é essa ideia de que a pessoa que somos é o fio condutor de todas as nossas jornadas. É quem somos se falharmos, é quem somos se tivermos sucesso. E eu acho que aquela primeira ideia sobre a qual conversamos no início do episódio, de tentar aplicar regras finitas a um jogo infinito, certo? Uma simulação infinita, certo? Ou uma simulação que não tem esse tipo de limitações finitas, vai levar à frustração, vai levar ao caos, vai levar à infelicidade. Seja para você, para seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, seu local de trabalho. Foi isso que eu tirei disso. Senti vontade de perguntar tudo isso para ele, como fazem na coluna de ética do New York Times. Quero saber a opinião ética dele sobre tudo, fico curiosa. Sempre me interessei por como as mulheres são tratadas de forma diferente no trabalho. Quando estava na pós-graduação e engravidei do meu primeiro filho, senti isso na prática. A reação de professoras e professores foi tão forte que impactou como eu me via. Estava refletindo sobre isso. Eu queria fazer várias outras perguntas, mas eu adoro essa ideia de que somos meio que o denominador comum em toda a experiência que temos e de resistir, né, às nossas tendências naturais. É aí que a gente se pergunta, nossa, estou no emprego certo? Preciso mudar de direção? Preciso de um parceiro diferente? Sabe, o que estou fazendo está funcionando? Eu lembrei da nossa conversa com Jamil Zaki sobre, sabe, o dano que sofremos por sermos cínicos, né? Como isso afeta nosso sistema nervoso e cérebro, reforçando a rede de modo padrão. Essa ideia de que, mesmo que eu reconheça coisas que são desafiadoras, mesmo que eu reconheça coisas que não gosto do que está acontecendo, isso não precisa me deixar para baixo. Isso não precisa diminuir minha capacidade de enxergar um futuro positivo ou de fazer melhorias. E entendendo o seu porquê, a motivação por trás do que você está fazendo, ele diz que você realmente vai viver mais. 17% menos risco de morrer por qualquer causa, redução de 17 a 19% nos eventos cardiovasculares. Seu cérebro permanece mais afiado, 36% menos risco de demência, 31% menos risco de incapacidade funcional. Você se recupera melhor do estresse. Você tem 32% menos chances de ser diagnosticado com depressão clínica, 33% menos probabilidade de desenvolver um problema de sono, tipo, se isso fosse um remédio. Certo. Certo? Certo. Bem, nós temos o medicamento, certo? Nós temos o medicamento. E sabemos também como potencializar isso em nossos cérebros, em nosso sistema nervoso. Tudo sobre o que conversamos. Ter noção de algo maior que você, aprender sobre higiene do sono, comer alimentos que apoiam o sistema nervoso. Se você tem déficit de atenção, está no espectro ou aprende diferente, certo? Aprender as maneiras de maximizar isso, esse é o otimismo. Com certeza, e descobrir qual é o seu motivador interno. Por que você está fazendo isso? É só para receber um salário? Ok, talvez você consiga separar as coisas, mas será que você consegue encontrar o seu propósito e sua motivação fora do trabalho para se sentir motivado? E o que eu gosto, e acho que é realmente óbvio, mas nem sempre é, o que ele diz é que, se você está infeliz, as pessoas percebem. Eu acho que, especialmente no ambiente de trabalho, e olha, existem muitos motivos pelos quais as pessoas podem estar infelizes. E às vezes você está lidando com questões pessoais, ou há problemas fora do trabalho que estão te sobrecarregando. Mas se você não gosta do trabalho que está fazendo e se sente que não é valorizada, se sente que não está, sabe, recebendo o que alimenta o seu eu mais profundo, sim, você vai ficar infeliz. Eu adoro essa citação também, é do livro Comece pelo Porquê. Existe uma grande diferença entre pular de um avião com um paraquedas e pular sem um. Ambas produzem experiências extraordinárias, mas só uma aumenta a probabilidade de você poder tentar de novo outra vez. E eu achei interessante que, se você pega um momento de euforia, um momento de empolgação, você pode conseguir repetir aquilo porque você tem proteção, você tem apoio, ou pode ser tipo, bom, isso aconteceu e não vai acontecer de novo, né? Isso pode ser o seu fim.
Gravar podcasts com você é como pular de paraquedas toda vez. Isso parece ótimo. Recomendo muito, comece pelo porquê. Além disso, espero que não seja estranho dizer que eu senti uma vibe meio Eckhart Tolle. Ele é um pouco mais animado. Ele é um pouco mais animado, mas só essa ideia de enxergar versões melhores de você mesma e aplicar as coisas de forma prática para encontrar maneiras melhores de alcançar isso. Nem chegamos a falar com ele sobre amizade e como fazer amigos. Como criamos amizades? Eles precisam ser otimistas. Como construímos amizades nessa fase da vida? Músculos de coxas fortes trazem mais amigos. Não entendo por que isso estava no documento e não queria mencionar. Bem, De onde isso veio? Eu perdi isso? se você quiser encontrar mais informações como essa, encontre a gente no Substack, Mayim Bialik, Breakdown no Substack. Do nosso breakdown ao que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. É Mayim Bialik, este é o Breakdown, ela vai explicar tudo pra você. Ela tem 1 ou 2 doutorados em neurociência, um deles é fictício. Agora ela vai explicar, então preste atenção, ela vai explicar tudo pra você.